Fala galera do nosso canal, você que nos segue, né? Eu sou o Wellington Santos e hoje estou aqui para darmos início a mais um vídeo, né, educativo, na qual eu vou revisar um pouco hoje sobre as propriedades da potenciação. Tá bom? Então eu espero que você fique comigo, né? Estávamos aí com alguns dias que a gente não postava nenhum vídeo, lembrando que o nosso vídeo é vídeo caseiro, tá certo? É aqui do fundo de quintal mesmo. Então eu espero que esse vídeo possa te ajudar, a você que é meu aluno, a você que não é aluno, mas também é seguidor. Então eu espero que você possa acompanhar essa aula, acompanhar esse vídeo aí, tá certo? Com o tema de hoje aí, revisando propriedades de potenciação. Fica comigo, vamos para mais uma aula. Ok, então é isso. Então, para iniciarmos a nossa aula, pessoal, com relembrando as propriedades de potenciação, tá bom? Então, eu quero que você focalize, né, nas propriedades que eu vou colocar aqui no quadro e no decorrer da colocação aqui das propriedades, a gente vai colocando alguns exemplos para lembrar um pouco dessas propriedades. Então, a você que tem um pouquinho de dificuldade ou não lembra mais aí das propriedades de radiciações, né? Perdão, de potenciação, né? Então fique atento aí. A gente vai dar início então, tá certo? E a primeira regra da propriedade de potenciação, pessoal, tá? Então deixa eu colocar um tema aqui para que a gente se familiarize, né? Propriedades de potenciação, tá certo? De potenciação. Eu falei aí radiciação também, né? Porque na realidade é um conceito que são conceitos que estão juntos, né? Digamos assim, uma única unidade, em um único capítulo, que é potenciação e radiciação, né? Onde nós percebemos que vamos perceber no decorrer, no andamento, né, do curso, que a potenciação e a radiciação é algo que caminha paralelamente, tá certo? E a primeira propriedade de potenciação é a propriedade do produto, né? Ou seja, é o produto, tá certo? De bases iguais, né? Então, o que nós temos, né? Nós temos a primeira propriedade, pessoal. A primeira propriedade é a propriedade da multiplicação, tá certo? E o que diz a propriedade da multiplicação? Diz o seguinte, que na multiplicação de bases iguais, né? Ou seja, eu tenho um certo A elevado a N e um certo A elevado a M, então a multiplicação de bases iguais, né? A multiplicação de potências com bases iguais, digamos assim, você escreve da seguinte maneira, né? Se repete a base ou preserva-se a base, né? O A, e soma os expoentes, tá certo? E soma os expoentes. Então, multiplicação de bases com expoentes iguais, repete-se a base e soma os expoentes, né? Então, essa propriedade ela é válida somente para potência com bases iguais, tá bom? Então, digamos que você tem aqui a multiplicação de um termo que se diz o seguinte, em que o A seja, por exemplo, igual a 7, obviamente, eu tenho que ter também um termo, tá certo? Para esse A aqui, que seja igual. Digamos, 7 elevado a 2 e 7 elevado a 8. Então, multiplicação de base iguais, você repete a base e soma os expoentes. Então, você pega aqui, ó, 2 mais 8. Isso aqui é igual a quem? 7 elevado a 10. Então, eu peguei aqui uma multiplicação de bases iguais e representei por meio de uma única potência, tá? Por meio de uma única potência. Então, eu tenho aqui, ó, multiplicação de bases iguais, você repete a base e soma os expoentes, tá certo? Paralelamente, você tem a segunda propriedade, que é o inverso, no caso aí, digamos assim, o inverso da multiplicação, né?
que é a propriedade da divisão. Tá? Então, o que diz a propriedade da divisão? Diz o seguinte, que na divisão de potência com expoentes, tá? Na divisão de bases iguais, perdão, na divisão de bases iguais, tá certo? O que você faz? Divisão de bases iguais, você repete a base, em vez de você somar, você vai subtrair, tá? Então, divisão de bases iguais, você repete a base, tá certo? E subtrai os expoentes. Então, se você tem um certo A elevado a N, pessoal, vezes, aliás, perdão, dividido, né? N que é a divisão você pode apresentar por meio de uma fração dessa forma, né? Divisão de bases iguais ou divisão, né? De bases iguais. Você repete essa base A, ou preserva-se a base A. Agora, você vai subtrair os expoentes. N menos M. Digamos então que você tenha aqui esse A seja 2 dividido por 2 também, né? Logicamente tem que ter a base iguais. Agora aqui seja 2 elevado à terceira e 2 elevado a 2, por exemplo, né? Olha, isso aqui vai ser igual a quem? Tá, isso aqui é igual a quem? Olha, isso aqui é igual a A elevado a 3 menos 2. Que por sua vez, lembrando que esse A é 2, né? Ó, divisão de bases iguais, 2 dividido por 2. Isso aqui é 2. Então, ó, o A aqui é 2. Logo, 3 menos 2 dá igual a 1. Não necessariamente, devo escrever 2 elevado a 1. Porque 2 elevado a 1, isso aqui é igual a 2. Então, você já pode colocar o 2 aí direto. Tá certo? 2 direto. Porém, entretanto, tem uma observação que eu quero colocar para vocês. É o seguinte, ó. Nem sempre você vai encontrar um expoente bonitinho assim, ó, um positivo, né? Positivo. Pode acontecer de você encontrar um expoente negativo. E aí você tem que ter muito cuidado, porque alguns alunos cometem, digamos assim, eu não chamo de vacilo, né? Mas é um esquecimento. Realmente passa, acaba passando isso daí, né? Perceba bem a propriedade, diz o seguinte, que na divisão de bases iguais, você repete a base e subtrai os expoentes. Né? Quando os dois expoentes são bonitinhos aqui, positivo, né, e um positivo, tranquilo. Né? Joga direto na fórmula, sobressai. Mas pode acontecer, por exemplo, de você ter aqui 3 elevado a 5, dividido por 3 elevado, digamos assim, a menos 7. Né? Lembrando que esse sinalzinho de menos aqui, ele vai subir, tá certo? Justamente lá para a propriedade. Mas tem que entender que quando ele for para a propriedade, ele vai ser julgado, digamos assim, né? Com o sinal de menos da propriedade. Vai ter que fazer o jogo de sinais. Ele vai fazer o jogo de sinal com esse cara aqui, ó. Então, o que vai ser aqui, ó? Vai ficar 3, divisão de bases iguais. O que a gente faz? Repete a base 3 e subtrai os expoentes. Esse menos aqui é o menos da propriedade, ó. Tá? Aí eu abro parênteses e coloco esse menos 7 aqui dentro, tá bom? O que acontece agora? Ora, divisão de bases iguais, repete a base, né? E subtrai o expoente. Porém, na subtração aqui, eu tenho um menos dentro do parênteses e tenho um menos fora do parênteses. Quando acontecer a situação aqui, esse menos com menos, ele vai virar mais. Tá certo? Então, por isso que não vai ficar 5 menos 7. 5 menos 7, menos com menos, né? Se você juntar esses dois sinais aqui, ele vira uma adição. Então, fica 3 elevado a quem? Elevado a 5 mais 7.
que por sua vez vai ficar quem aqui? 3 elevado a 12. Tá bom? Então, tem que ter muito cuidado quando você for elevar esse termo lá e verificar, né, se o termo, os dois são positivos ou tem algum negativo. E essa subtração, essa adição, ela acontece não necessariamente o negativo venha, tá certo, no divisor, no expoente do divisor. Não, pode acontecer no negativo e no numerador, tá certo? No expoente do numerador. Agora, você efetua, né? Porque você lembra perfeitamente que se você tem uma operação matemática, né? Adição ou subtração, mas você tem sinais contrários, né? Lembre-se que soma de termos, soma de algarismo de sinais contrários, isso aqui, né, vai dar uma subtração. Não esqueça disso. Isso vai dar uma subtração. Aí quando você efetuar essa subtração, tem que ter cuidado que o número que vai ficar, o sinal da propriedade que vai permanecer, né, que vai ficar lá, é justamente a do maior algarismo, tá bom? Agora deixa eu apagar isso aqui, tá certo? Para a gente dar continuidade. Vamos então aqui relembrar um pouco da terceira propriedade, tá certo? Deixa eu apagar aqui o quadro. Vamos então para a terceira propriedade. Gente, aproveita aí, né? Inscreve aí no canal, tá certo? Dá aquele joinha aí, ajuda nós, tá certo? Para que esse canal ele possa ir mais à frente, tá certo? Para que possa nos incentivar a estar fazendo mais vídeos, tá certo? Eu sei que que não é fácil, né? Você tá alimentando diariamente um canal, né? Mas aí sempre que eu posso e sempre que eu tiver o tempo, eu vou estar alimentando aí o canal, tá certo? Para que a gente possa ir lembrando algumas coisas, tá certo? Eu não sei se vocês perceberam aí, mas o nosso canal ele agora coloquei um nome, né? Educação e Memórias de uma Geração, né? Então vou estar sempre colocando aí alguns conteúdos também fora da sala de aula, né? Mais à frente vocês vão ver também o que o tio Wellington faz no momento em que ele não está em sala de aula, né? Fora da sala de aula, tá bom? Então temos aqui agora potência de potência, tá, pessoal? Potência, a potência de potência, tá? Potência de potência. Tá? Potência de potência. Então bora lá. Então na potência de potência, o que que nós temos, né? Digamos que isso aqui é a terceira propriedade. Então você tem o seguinte: A elevado a N elevado a M, tá? Potência de potência. Então, você tem uma base, você tem expoente elevado a um expoente N elevado a um expoente M, né? Base A elevada a N, e essa base A elevada a N está elevada também a N. Então, quando você tem nesse caso, nesse caso aqui de potência, né? Por exemplo, nesse contexto aqui, se você tem assim, ó, você tem, digamos, 2 elevado a 2. Aí você pega isso aqui e eleva a 3. Então você tem 2 elevado a 2 e elevado a 3, né? Nesse caso aí, como é que você deve fazer, né? Como é que você deve fazer? Na realidade, pessoal, 2 elevado a 2 elevado a 3, tá certo? Nada mais é do que 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2, né, digamos assim. Então, quando você tem nesse contexto aqui, então, seguindo a propriedade, certo? O que que ele diz? A elevado a N elevado a M nada mais é do que A elevado a N vezes M. O expoente de dentro do expoente aqui, ó, o expoente de dentro do parênteses, vai multiplicar o expoente que está fora, tá certo? Do parênteses, tá certo? Então, isso aqui, por sua vez, isso aqui é igual a quem, né? Olha, isso aqui é igual a 2 elevado a 2 vezes 3, ó. Tá bom? 2 elevado a 2 vezes 3. Então, isso daqui, pessoal,
é igual a quem, né? É 2 elevado a 6. Você multiplica, nesse caso aqui, tá? Os expoentes. Que, por sua vez, 2 elevado a 2 elevado a 3 nada mais é do que 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2. 3 vezes, né? Ó, 2 elevado a 2 elevado a terceira. É ele 3 vezes. Lembre-se da multiplicação de bases iguais, ó. Isso aqui é igual a quem? 2 elevado a 2, 4, 6. A multiplicação de bases iguais, repete-se a base, somos expoentes. Tá? Então, perceba que a potência de potência, ela sobrecai, né? Ela retorna para o conceito da primeira propriedade, tá? Multiplicação de bases iguais. Então, multiplicação de bases iguais, ela lá na frente, tá certo? Ela acaba assumindo também na condição de potência, tá certo? Ou vice-versa. A gente percebe isso. É naquele mesmo contexto que a gente sabe o seguinte. Ora, o que é uma multiplicação? Multiplicação são somas sucessivas, né? Assim? O que é uma divisão? Uma divisão é subtrações sucessivas. Então, o mesmo acontece aqui. O que é potência de potência? A potência de potência é multiplicação de bases iguais, sucessivamente. Sucessiva vezes, né? Isso depende muito do expoente que vai vir lá, né? Então, na realidade, quem é a potência de potência é multiplicações sucessivas de bases iguais, tá certo? E de expoente n. Então, o que acontece então? A potência de potência também é multiplicação de bases iguais. E na multiplicação de bases iguais, você repete a base e soma os expoentes, tá certo? Eu vou apagar agora aqui essa terceira propriedade. Tudo bem? Agora, pessoal, eu vou trabalhar agora com vocês, apresentar com vocês agora uma quarta propriedade, que é a propriedade de um produto ou de um quociente, tá? Propriedade de um produto ou quociente. Então, na propriedade de um produto ou quociente, nós temos o seguinte, ó. Então, a propriedade, tá? A propriedade do produto ou quociente, tá certo, pessoal? Ou quociente. Então, você tem aqui, ó. Você tem um certo A, né? Você tem um certo A vezes B, tudo isso elevado a N, tá certo? Tudo isso elevado a N. Então, o que nós temos aqui é que A e B, nós temos que A e B, pessoal, nada mais é do que dois números reais não nulos, tá certo? Dado A e B, dois números reais não nulos, aí você me pergunta, Wesley, por que dois números reais não nulos? Né? Por que dois números reais não nulos? Porque, na realidade, num produto, tá, pessoal? Num produto aqui de incógnitas, eu não posso ter o elemento zero, né? O algarismo zero. Porque se tiver algarismo zero, qualquer que seja o meu algarismo multiplicado por zero, o resultado será sempre zero, tá? O resultado será sempre zero. E o meu expoente aqui, o n, né, que em alguns conceitos é chamado também de m, tá certo? Ele também não pode ser zero. Ou seja, ele também não pode ser nulo, tá bom? Então, no produto de A e B, tá certo? No produto de A e B, ambos os termos, nenhum pode assumir o valor de zero. E nem, nesse caso aqui, o n também aqui, pessoal, ele é um número inteiro, tá certo? Também não nulo, tá certo? Também não nulo, tá bom? Então, se você tem aqui um certo A que multiplica um certo M elevado a N, isso aqui nada mais é do que A, desmembrando isso aqui, né? Desmembrando isso aqui. Isso aqui é A elevado a N
vezes B elevado a N. Esse A eleva a M, esse B eleva a M. Porque na realidade aqui, eu tenho aqui um produto de bases diferentes, né? As bases não são iguais, são bases diferentes. Então por isso que não entra aquele conceito de multiplicação de bases iguais, repetir a base e somar os expoentes. As minhas bases são diferentes, tá certo? Isso é válido tanto para o produto como também para o quociente. No quociente, tá? No quociente, se eu tenho aqui ó, A dividido por B elevado a M, isso aqui é igual a quem? Isso aqui é igual a A elevado a M dividido por B elevado a M, ó. Tá certo? Elevado a M. Tá bom? E aí eu vou colocar aqui, eu encontro aqui um exemplo aqui no meu computador, pessoal, para poder estar mostrando para vocês, tá certo? Ah, mas isso não é tão bicho de sete cabeças, né? Isso não é tão, digamos assim, complicado, né? De forma que a gente não consiga compreender, tá bom? Então, só lembrando a vocês que o produto ou quociente, tá certo? Nada mais é do que A vezes B elevado a N. Esse A vezes B elevado a N também é igual a elevado a N vezes B elevado a N. Se for o quociente, A dividido por B elevado a M, tá certo? Isso aqui é igual a A elevado a N dividido por B elevado a M, tá certo? Vamos aqui então para mais uma propriedade. Tem a propriedade também do termo negativo, tá? Daqui a pouco eu coloco uma questão envolvendo todos os conceitos, tá bom? Temos agora uma quinta propriedade, que é a propriedade da base com expoente negativo, tá? Então isso aqui, pessoal, lembrando isso aqui, eu estou indo de forma bem resumida, porque na realidade isso aqui é uma revisão, tá certo? Eu não comecei do básico não. Mas se você quiser do básico mesmo, né? Você pode voltar lá atrás, lá nos primeiros vídeos que vai ter falando sobre a propriedade do início, bem bonitinha, passo a passo, só pra gente lembrar, tá bom? Então eu tenho aqui a potência com expoente negativo. Potência com expoente negativo, certo? Então, qual é a propriedade que ele fala para a potência com o expoente negativo, né? A potência com expoente negativo, pessoal, nós vamos escrever da seguinte maneira. Dado um certo A elevado a menos N, eu posso escrever como sendo a razão de 1 sobre A elevado a N com A pertencente aos reais, agora na condição seguinte, o A não pode ser zero, né? Ou seja, a condição de A pertencente aos reais com A não nulo, né? Porque acontece o seguinte, que quando esse A ele for para o denominador, ele não pode ser zero, tá? Ele não pode ser zero. Então, quando você tiver uma base com expoente negativo, lembre-se, você vai ter que pegar sempre essa base aqui e transformá-la em uma razão para que assim o meu expoente fique positivo, né? Para que o meu expoente ele fique positivo. Em que eu posso representar parcialmente dessa forma, né? 1 dividido por A elevado a N ou 1 sobre A elevado a N. Que na realidade esse N negativo, tá certo? Ele vai ser um expoente que vai valer para a fração inteira, né? Tanto para o numerador quanto para o denominador. Não só para o denominador, né? Alguns conceitos colocam aqui só como sendo A elevado a N, tá certo? Isso quando, né? Isso quando acontece de você ter desse lado apenas o A, tá? Sem ser por meio de uma fração. Mas, por exemplo, digamos que você pega aqui uma fração, eu tenho 2/3 elevado a menos 2. Opa, aqui você não vai colocar lá 1 dividido, por exemplo, 1 dividido por 2/3. Não. Porque você sabe que vai ter que inverter de novo a fração, né? A gente já sabe que divisão de fração repete a primeira e multiplica pelo inverso para a segunda.
Então, nesse caso aqui, como eu sei que o numerador ele é sempre 1, então eu vou só inverter aqui a minha fração. O 3 vai para cima, o 2 para baixo, né? Vai ficar assim, ó. E o expoente vai ficar positivo. Tá certo? Então, por isso que alguns conceitos, alguns livros colocam o N logo no A, ou outros colocam na fração inteira, porque vai acontecer. Esse exemplo aqui é esse aqui, ó. Tá certo? É esse aqui. Agora, digamos que eu tenho o seguinte, eu tenho esse exemplo aqui. Deixa eu apagar aqui para não virar bagunça, né? Deixa eu... Então, vamos lá. Digamos que você tem assim, eu tenho um número 2 elevado a menos 3. Olha, isso aqui é igual a quem? Colocando na propriedade. Isso aqui é o valor de A. Então, o A vai para baixo, né? Ó. O A vai para baixo. Então, quem é o A é o 2. Então, fica 2. Elevado a quem? Elevado a N. Ah, mas quem é o meu N? O meu N é menos 3. Aí, o menos 3, ele vai para cá, acompanhando o 2. Porém, com o sinal o quê? Positivo. Já troquei o sinal. Quem é que fica em cima? É 1. Tá bom? Aí, nesse caso aqui, por que que o 1 ele pode ficar, o 3 pode ficar aqui? Porque se eu pegar 3, 1 elevado a 3, é o próprio 1. Então, nesse caso aqui, 1 elevado a 3 é 1. Então, por isso que muitas vezes acaba não colocando aqui, porque já é 1, coloca só aqui, ó. Então, 2 elevado a terceira. Aí, quem é 2 elevado a terceira? É 2 vezes 2 vezes 2. Que dá quanto? Dá 8. Né? Dá 8. Nesse caso aí, tranquilamente dá 8. Tá bom? Aí fica com 1/8, tá certo? Então isso aqui é a propriedade com expoente, tá certo? Negativo. Base, né? Base A com expoente negativo, com expoente menos 1, tá certo? Para a gente finalizar essa revisão, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para a gente revisar. Vai ter lá o expoente fracionário, tá bom? Mas a potência com expoente fracionário, ela vai entrar justamente no início lá. Eu vou deixar para ver numa outra oportunidade, na revisão de outra oportunidade, pessoal. Porque no expoente com expoente fracionário, na base com expoente fracionário, esse expoente a gente vai ver que ele vai acarretar lá na frente uma radiciação, né? Então, o expoente fracionário nada mais é que você tem que pegar a fração e transformar em uma radiciação. Então, vou deixar para revisar isso aí quando eu for ver o conceito de propriedades de radiciação. Tá certo? Propriedade de radiciação. Então, para a gente finalizar essa parte aí, eu vou colocar aqui uma questãozinha aqui, tá certo? Para a gente resolver e finalizar, tá certo? A nossa revisão de propriedades de potenciação, tá certo? E aí, pessoal, você pode nos seus comentários aí, tá certo? Eu peço até desculpa, você tem um pouco aqui com a voz diferente, né, fanhosa, mas eu tô um pouco gripado, tá bom? E já quero pedir a vocês também que nesse período, pessoal, que nós estamos passando aqui de pandemia, tá certo? Se cuidem, fiquem em casa, use máscara, use gel, tá certo? Saia realmente se for necessário, previna e honre pela sua vida e pela vida das pessoas que convivem com você, tá? Que estão ali no seu redor, estão com você no dia a dia, pessoal. Então tenham muito cuidado, não é brincadeira, tá bom? Não é brincadeira mesmo. Então preserve a sua vida, primeiramente, e preserve, acima de tudo, a vida das pessoas que estão ao seu redor, das pessoas que você mais ama, né? O papai, a mamãe, né? O avô, a avó. E é isso aí, pessoal, tá bom? Pra frente. Então, vamos aqui, pessoal. Vou pegar aqui um exemplo aqui, tá? Um exemplo aqui pra gente poder resolver aqui e deixar no máximo possível em uma única potência, tá? Vou pegar um exemplo aqui, tô com meu livro aberto, tá certo? Eu vou colocar aqui, ó. Eu tenho 0,0001 elevado a menos 2, tá bom? Vezes 1 milhão, tá? Vezes 1 milhão, vezes 0,1 elevado a 4. Tudo isso dividido por 100 mil vezes 0,01 elevado a menos 3
dividido por 10 elevado à terceira elevado a 2. O interessante, eu peguei nessa questão aqui, é porque essa questão aqui ela envolve também um pouquinho, pessoal, do conteúdo de notação científica, né? Ou números especiais, tá certo? Então aqui eu estou trabalhando, olha só, eu estou trabalhando multiplicação de bases iguais, tá? Multiplicação de bases iguais, porque a gente vai perceber aqui, por essa situação aqui, ó, por esse 10 elevado a terceira elevado a 2, a gente percebe que isso aqui nós temos que transformar todos eles em potência de bases iguais, né? Assim. A notação científica, eu tenho que transformar isso aqui, ó, tá certo? Em que situação, né? Notação científica, né? Uma notação científica na base 10, né? Assim. Tá bom? Portanto, para a gente resolver, né? Então, como eu falei para vocês, tem que deixar todo mundo aqui na potência de base 10, né? Base 10. Então, deixar isso aqui na base 10, na base 10, base 10, base 10, base 10. Envolvendo, então, as quatro operações. As quatro propriedades. Potência de potência, potência com expoente negativo, tá certo? Multiplicação de bases iguais, divisão de bases iguais. Aqui, lembrando um pouco de notação científica, tá bom? Vou pegar isso aqui e vou retornar, ó. Vou retomar. 1, 2, 3, 4. Então fica 10 elevado a menos 4 dentro do parênteses e fora do parênteses o negativo. Potência de base 10. Que multiplica quem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então na realidade aqui fica 10, né? 10 elevado a 6, tá bom? Vezes quem? Vezes 1. 10 elevado a menos 1 elevado à quarta potência, né? Assim? Expoente, perdão. Então fica aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, dividido todo mundo, por 10 elevado a 5 positivo. Por que isso é? Lembrando que os zeros estão à direita, tudo positivamente, os zeros estão à esquerda, tá? Esse menos aqui não quer dizer que o número ele é negativo, não, quer dizer que a quantidade de casas decimais se encontra do lado esquerdo do primeiro número significativo, tá certo? Vezes quem? 1, 2, 10 elevado a menos 2, elevado a menos 3, tá certo? Dividido por 10 elevado a, já posso resolver essa potência aqui, ó, 3 vezes 2, 6. Vou continuar aqui, acho que dá para continuar aqui, ó. Observe aqui, ó, multiplicação do expoente de dentro pelo de fora, menos 4 vezes menos 2 dá 8 positivo, então fica 10 elevado a 8, tá certo? Aqui vai ficar vezes quem, né? Vezes 10 elevado a 6, você pode fazer direto, já souber, pode fazer direto, tá bom? Eu vou colocando aqui passo a passo para a galera poder entender. Vezes 10 elevado a menos 4, né? Ó, menos 1 vezes 4, menos 4. Tudo isso dividido por quem? Dividido por 10 elevado à quinta, 10 elevado à quinta, né? Esse aqui com esse aqui, ó, também vai dar positivo, tá bom? Então, vezes 10 elevado a 6, dividido por 10 elevado a 6, tá bom? Bom, nesse caso aqui, o que acontece agora, pessoal? Você coloca 10 elevado a. Vou logo fazer a operação direta, tá bom? Ó, 8 mais 6 menos 4. Isso aqui vai dar 14, né? Ó, 14 menos 4, 10 elevado a 10. Aqui, o que eu faço agora? Vai ficar, ó, 10 elevado a quem, pessoal? Aqui, ó, 10 elevado a 5 mais 6 dá 11, né? Elevado a 11. Dividido por 10 elevado a 6. Que, por sua vez, isso é igual a quem? 10 elevado a 10, né? Ó. O que acontece aqui, pessoal? Divisão de bases iguais, repete a base. E subtrai os expoentes. 11 menos 6, 5. Portanto, divisão de bases iguais, mais uma vez, repete a base. É igual a quem? 10 elevado a 10 menos 5 é igual a 5.
Então tá aí a resolução desse exemplo em que eu trabalhei aí, pessoal, com vocês as 4 propriedades. Espero que vocês tenham gostado, me ajude aí, né? Ajude aí a gente a crescer esse canal, a colocar mais conteúdos nele aí, tá certo? Eu sei que sempre ajuda alguém, tá bom? Então propaga aí esse trabalho, nos incentivando a colocar mais vídeo, mais conteúdo no dia a dia. Deixa o seu like aí, tá certo? Ajuda a gente, se inscreve no canal, convida o colega. Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima!